Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso Record Entrevista de hoje. Estamos chegando aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, com muita informação e entretenimento. Muito obrigada, meu amigo Nelson Júnior, vai para o seu descanso agora e a gente continua conversando com a galera de casa. Hoje nós vamos falar sobre uma campanha de conscientização sobre a segurança e saúde no trabalho, promovida anualmente no mês de abril, que é o mês verde. O objetivo principal é alertar o trabalhador e os empregadores também sobre a importância da prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, além de reforçar a necessidade de ambientes do trabalho mais seguros, né? E nós estamos recebendo aqui a Margarete Boyan, ela que é técnica em segurança do trabalho e vai falar para a gente sobre essa prevenção no mês de abril. Muito boa tarde, Margarete, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Bom, às vezes nas empresas, né, principalmente no mês de abril, é promovida a CEPAT, né, que é aquela semana de conscientização. E é por isso, por conta do Abril Verde? A Semana Interna de Prevenção de Acidente, ela já existia há muito tempo. O Abril Verde, ele surgiu por causa de duas datas de abril, que é 7 de abril, que comemora o Dia Mundial da Saúde, e o dia 28 de abril, que comemora o Dia Mundial das Vítimas em Acidentes de Segurança e Doenças Relacionadas ao Trabalho. Então, dia 28 de abril, por que tem essa data? Porque em 69 houve um acidente onde 78 trabalhadores morreram por uma explosão de uma mina. Sim. Então, com essas duas datas importantes, surgiu o Abril Verde. Então, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes já era uma campanha que todas as empresas elas têm que adotar, e aí surgiu o Abril Verde como uma campanha mundial, né, nacional, para conscientizar, como você falou, da importância da prevenção de acidente. Dar foco, ênfase na importância das empresas prevenirem contra acidentes de trabalho. Bom, e para essa prevenção é preciso muito estudo, não é mesmo, Margarete? E também as pessoas, os proprietários, os funcionários terem acesso a várias informações, né? Primeiro objetivo da conscientização. O acidente no trabalho, ele ocorre mais pela distração do funcionário ou pela falta dos EPIs, que é aquele equipamento de segurança do trabalhador? Hoje nós estamos no 4º lugar mundial de acidente de trabalho, no ranking, o Brasil, né? E muitas estatísticas mostram que a maioria dos acidentes de trabalho são por falhas, às vezes, humanas, né? Então, a gente fala, às vezes, assim, a gente fala com comportamento de risco. Claro que existe muitas coisas ainda para as empresas, né? Muitas adoções de medidas, muita prevenção. Porém, mesmo que a gente conscientiza, as empresas elas adotam medidas de segurança, ainda existe o fator humano, que podem causar acidente. Então, o Abril Verde, a Semana Interna, elas são importantes para conscientizar, mudar um pouco a cultura sobre a segurança no trabalho. Mudar a cultura de como eu vou trabalhar, porque infelizmente muitas causas de acidente estão voltadas ao fator humano, né? Ao comportamento de risco. A pessoa sabe que é perigo, ela tem a consciência, só que ela vai lá e faz, às vezes sem pensar que aquilo lá pode acontecer um acidente. Então a gente tem dois lados. A conscientização, os empresários, as empresas ainda precisam adotar muitas medidas de segurança, sim, adequar com as normas, conscientizar, porém existe o lado também das pessoas não levarem a sério os riscos de acidentes que podem acontecer. E quais os principais temas abordados, principalmente em uma semana de conscientização? Você que trabalha com isso diariamente, o que precisa ser mais abordado, tanto com os colaboradores quanto com os empresários, com os contratantes? Isso. A gente sempre, é importante abordar sempre a importância de trabalhar num ambiente seguro, né? Então, como você citou, a relação entre o uso de EPIs, porque o equipamento de proteção individual seria a última medida que a empresa deve adotar para controlar o ambiente de trabalho. Então, a gente sempre pensa na questão da engenharia, na adaptação, só que existem alguns riscos que não conseguem realmente eliminar. Então, quando a gente fala de
campanhas, a empresa ela tem que sempre pensar no que o que pode estar causando na empresa. Então, eu tenho muito acidente de trabalho por uma causa, talvez até uma causa tola, que a gente às vezes tem acidente de trabalho que é por torção. Então, as empresas ela têm que analisar quais são os pontos que ela está tendo de problemas de acidente e abordar. Então, a gente acha muito importante, assim, muitas palestras, né? Campanhas de feedback, então, depoimentos de pessoas que já teve acidente de trabalho. Quando a gente faz depoimentos, entrevistas com pessoas que já teve acidente de trabalho, a gente vê o impacto que elas sofrem quando acontecem com elas, né? Palestra, as empresas às vezes fazem muita gincana, envolve os funcionários. Né? Então, os funcionários podem participar também de entrevistas, de feedback, falar assim, olha, eu queria saber do funcionário, eu quero entender o que você acha do seu posto de trabalho, o que a gente pode estar melhorando. Então, também trazer os colaboradores junto à empresa. Mostrar para eles que eles são importantes também, que a vida deles é importante, não é só o trabalho. E às vezes, Margarete, a pessoa fala assim, olha, eu tenho um trabalho que não tem risco nenhum, mas ela está enganada. Todo trabalho pode ter um risco de acidente? Exatamente. Hoje, né, em 2024, nós tivemos uma estatística de 724 mil de acidentes relacionados a riscos psicossociais. E ergonomia, o que é? Ergonomia voltada à postura de trabalho, a mobiliários e também a esses riscos que eu te falei. Então, os afastamentos que hoje nós temos é de estresse, ansiedade. Então, é uma estatística muito grande, porque é como você falou, eu não tenho risco de ruído, eu não tenho risco de químico, mas eu tenho risco de ergonomia, pressão no trabalho. E hoje, né, a Organização Internacional de Trabalho está preocupada com esses riscos psicossociais que estão tendo muito nas empresas, entendeu? Então, são empresas que requerem jornada de trabalho, ultrapassando a jornada de trabalho, ritmo, né, cobrança. Então, hoje até uma lei, surgiu uma mudança na lei, tá? Uma alteração na lei que hoje nós, como prevencionistas, vamos ter que identificar e ajudar as empresas a prevenir alguns fatores, afastamentos relacionados aos riscos psicossociais, porque realmente as estatísticas são muito maiores do que numa empresa de construção civil que tem riscos graves, que hoje a construção civil também é uma estatística muito grande de acidente de trabalho, só que a gente está ganhando na questão do psicossociais. Bom, e a gente vai falar no segundo bloco sobre essas doenças relacionadas ao trabalho. Mas antes, para a gente terminar esse bloco, Margarete, eu gostaria de saber, por exemplo, a gente está falando muito com o trabalhador, o risco, tudo de prevenção. Mas para os empregadores, você ter um funcionário que sofreu um acidente de trabalho ou mesmo que adoeceu na empresa, isso é uma perda grande na produção dele, quer dizer, no final é um prejuízo bem maior do que se ele fizesse uma conscientização e uma prevenção, né? Isso é o que a gente fala sempre, né? Nós como consultores, quando acontece um acidente de trabalho, o colaborador ele perde, o trabalhador perde, só que perde mais o empresário. Por quê? Além dele ter por ser acidente de trabalho, ele tem a responsabilidade de comunicar esse acidente de trabalho, ele também tem uma exposição ao trabalho, à empresa dele. Você notifica esse acidente. E se o acidente é grave, ele pode ser notificado pelo Ministério do Trabalho. Então, quando ele é notificado no Ministério do Trabalho, o que ele fez para a prevenção? Porque o que a gente prega? A prevenção, porque corrigir é fácil. Você vai lá, remedia, como a gente fala, né? Mas a prevenção é ir antes. Então, o empresário ele perde muito. Ele perde um bom funcionário, ele tem danos materiais, né? Porque às vezes teve uma quebra de máquina, teve custos com esse acidente de trabalho. Aliás, pode até ser um acidente fatal em que a pessoa perde a vida e ele pode ter um passivo trabalhista, por ele não estar fazendo a prevenção de acidente, não só cumprindo as leis, porque a pessoa acha que está cumprindo as leis só, mas está fazendo um trabalho, como você falou, de prevenção, de conscientização, está prezando pelo trabalhador dentro da sua empresa, é uma responsabilidade dele, então ele perde
muito. Então, é um custo-benefício que ele tem que pensar, não só o custo. E assim, o acidente de trabalho, ele não pode acontecer só dentro da empresa. Quando o funcionário ele sai, o colaborador sai da casa dele, está indo para o trabalho, ou vice-versa, ele já está a serviço da empresa? Isso, a gente brinca com aquela assim, pulou pro portão para fora, né? Deu o pé para fora, é acidente de trabalho. Então a gente sempre falava isso pro pessoal, né? Eu tive a oportunidade de dar aula, a gente fala, acidente de trabalho, pulei pro meu portão para fora, já é acidente de trabalho. Se eu comprovei que o meu trajeto não foi, eu sempre faço aquele trajeto, né? E para o meu trabalho, vice-versa, já é caracterizado acidente de trabalho. O acidente de trajeto também é um grande índice de acidente de trajeto que a gente tem. Ah, mas o que a empresa pode fazer? Infelizmente, acidente de trajeto é um aspecto assim, que você não tem muito controle. A conscientização, porque às vezes o acidente de trajeto, a pessoa veio correndo, né, saiu correndo de casa, foi atropelada. Então, isso às vezes não tem como a empresa controlar, mas ela pode também fazer conscientização, né? E tá aí, conscientização tanto do empresário que contrata, mas também do colaborador. Então, exato, de ambas as partes, né? Porque não adianta a empresa conscientizar e o trabalhador não saber que a responsabilidade dele também é um acidente. Porque assim como você falou, eu falei que às vezes é por falha humana, o contrário é verdadeiro também. Se o colaborador, o trabalhador, ele se acidenta e comprova que ele não estava seguindo as normas, seguindo os procedimentos da empresa, não usou o EPI, ele, além dele estar, vamos pensar uma palavra, sendo punido por um acidente de trabalho, ele pode levar uma advertência, uma suspensão. Por quê? Porque existe a investigação, se comprovar que ele foi negligente, ele ainda pode sim ter uma medida, ter medidas administrativas. Bom, a gente vai dar uma paradinha, é o tempo de tomar uma água, você tomar uma água, um café aí na sua casa. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre essa conscientização no mês de abril, a conscientização da segurança no trabalho e vamos falar das doenças tão comuns hoje em dia. Não saia daí. E o Record Entrevista de hoje já está de volta. Hoje recebemos a Margarete Boyan, ela que está falando sobre essa segurança no trabalho, já que é um mês de conscientização. E Margarete, aproveitando a sua vinda aqui, eu gostaria de saber sobre essas doenças, as doenças que estão atingindo os trabalhadores, seja ela a depressão, a síndrome do pânico, por que está tão comum hoje em dia? A gente acredita, assim, hoje já havia muito afastamento relacionado a isso, né? A gente pensa que esse se destacou muito pela pressão, né? Hoje a gente vive num mundo assim com muita pressão, muita competitividade. Então, infelizmente, a gente tem muitos colaboradores que adoecem, não falam para a empresa. A situação de problemas com a liderança, então o medo de perder emprego. Então, a gente sabe que muitas empresas ainda têm o preconceito, né? Inclusive, tem uma lei que saiu, que é a lei da CIPA, que hoje todas as empresas elas têm que ter um canal de denúncia, de assédio. Então, isso foi muito assim, hoje em dia, com a pressão que a gente vive, foi surgindo essas doenças, né? Que até então não estavam sendo muito tratadas. Até a Organização Internacional da Saúde, a organização do Ministério da Saúde, incluiu algumas doenças, igual você falou, depressão, pânico, como doenças relacionadas ao trabalho. Porque comprovaram que muitas pessoas adoecem devido ao tipo de tratamento ou tipo de trabalho. Às vezes tem pessoas que estão trabalhando e não estão felizes. Aí entra o quê? Entra o prevencionista da empresa, o RH, para identificar por que eu tenho muitos atestados com esse tipo de afastamento. Porque eu tenho muito atestado com dor lombar, dor no ombro, que está relacionada à tensão. Então, isso está surgindo porque existe muita ainda esse tipo de cobrança nas empresas, falta de liderança mesmo, saber lidar com o funcionário. Então, muitos funcionários, às vezes, até o jeito que você fala assim, se você não fizer tal coisa, eu te mando embora.
E isso vai se tornando uma coisa que você vai trazendo para si e vai surgindo esse tipo de afastamento. Então, como eu falei, em 2024 nós tivemos um aumento, um ranking muito grande de acidentes por afastamento. E esse afastamento com esses sintomas psicológicos da pessoa, essa depressão, esse pânico, existe a prevenção, como você disse, da própria interno da empresa já detectar isso. Mas se esse problema está vindo da casa, da família... Por isso que hoje, com essa nova lei de incluir os riscos psicossociais no trabalho, o que hoje as empresas têm que fazer? Então, como eu identifiquei que o meu funcionário está com problemas Então, o que a empresa ela pode fazer e também não pegar isso para ela, né? Vamos pensar o modo de falar. Olha, existem as avaliações psicossociais feitas por psicólogos que a empresa pode falar assim, olha, eu estou com um problema com o funcionário, vamos fazer uma avaliação psicossocial com esse funcionário para identificar o porquê. Então, vem às vezes de um problema, né? Do familiar, o que a empresa pode fazer? É orientar o funcionário, conversar com ele, falar assim, olha, você tem que buscar ajuda, né? Fazer um tratamento, fazer uma terapia, porque não é às vezes que surge do trabalho, só que ele pode trazer isso para o trabalho. Então, mesmo que às vezes a empresa ela não tenha a responsabilidade por uma causa que não é do trabalho, mas pode prejudicar ele também dentro e acabar ficando uma responsabilidade da empresa, entendeu? Então, a empresa, ela sabendo que às vezes é um problema de fora, ela fazer campanhas de qualidade de vida, fazer parcerias com faculdade para psicologia, falar sobre saúde mental. Outra coisa, é importante que as empresas façam campanhas de saúde mental, né? Incentivar o funcionário a se desligar das empresas, incentivar o funcionário a ter uma vida melhor. Tem empresas que fazem campanhas de educação financeira. Ah, mas é pegar o problema para mim? Não, é ajudar aquele trabalhador que é bom, ajudar em alguma coisa. Isso eu acho que as empresas podem fazer também. A educação financeira, você pegou num ponto que às vezes a pessoa diz assim, nossa, mas eu trabalho, eu não consigo pagar as minhas contas, aí a pessoa vai ficando com dívidas, acaba vindo até a cobrança para dentro do trabalho, pessoas até ligando e ela não consegue trabalhar tudo. Isso afeta também, faz com que a pessoa caia em um problema psicológico? Sim, eu trabalhei numa empresa há uns anos lá, que tinha muito problema com o pessoal na questão financeira. O que a empresa fez? Além dela fazer uma palestra, ela contratou a pessoa, fez uma parceria com pessoas que davam atendimento a esses colaboradores que tinham problemas financeiros. Então, ajudou esses trabalhadores a como fazer, né, a educação financeira. Foi de grande ajuda, porque aquele trabalhador veio mais satisfeito, né, ele pôde administrar o dinheiro dele, e isso trouxe para a empresa mais produtividade. Por quê? Porque a pessoa realmente... um problema financeiro, ela não consegue trabalhar, ela não tem concentração, não é? Ela fica preocupada, insatisfeita, achando, sim, às vezes o salário, mas fala, não, a culpa é da empresa, que me paga mal. Então, isso, e muitas fatores causam acidente de trabalho. E afastamento na questão de saúde mental, né? Mas até onde a empresa pode ir para o funcionário achar, nossa, mas a empresa está invadindo a minha vida pessoal? O trabalhador, ele pode pensar isso, quer dizer, se eu estou dando uma educação financeira justamente para a pessoa que está com problemas com dívidas, é difícil entrar aí nessa parte, né? Eu quero ver, quando você falou da Semana Interna de Prevenção, a palestra sobre educação financeira, ela pode estar inserida. Olha só. Então, é uma forma de você inserir a palestra e falar, gente, ó, quem está interessado em saber mais, a pessoa vai procurar. Então, é uma forma de não invadir, né? Que isso aí também não pode. E naquela empresa que eu trabalhei, as pessoas foram procurando o consultor. Lógico, uma coisa confidencial, mas ela teve essas procuras pelo consultor. Então, você pode começar na abordagem de uma semana interna de prevenção de acidente, um abril verde, né? Que a empresa pode abordar assuntos que ela acha necessário para ela. Fala, mas como que ela vai descobrir que é isso?
Você sabe que às vezes um comenta com o outro, né? Você sabe, essa empresa mesmo tinha pessoas que comentavam com os colegas que estavam pagando empréstimo, né? Então o RH entrou com essa ação de fazer uma palestra sobre educação financeira. Então, cabe à empresa também ficar atenta com o que está acontecendo, quais são os assuntos que levam a pessoa a estar insatisfeita. Então, isso é muito trabalho também do RH, dos gestores, e aí ela entra nesse assunto. Às vezes a rádio corredor que a gente brinca ali, ela leva uma informação também necessária, então, né? a gente, quando eu trabalhava nessa empresa, a gente sempre buscava ficar entre as pessoas, sempre gostei de ficar junto, para captar as necessidades de cada funcionário. E a gente, junto com a RH, a gente fazia esse tinta. Falava, nossa, esse assunto, gente, é importante para esse ano, vamos abordar? Uma vez a gente abordou o assunto sobre a saúde bucal, né? Então, basta o empresário ficar atento em qual que é o problema lá e bem na chave do... E qual, assim, dica você daria primordial para os empresários, principalmente nesse mês dessa prevenção contra acidentes, né? A segurança no trabalho e essa segurança também abrangendo esses problemas psicológicos hoje que está atingindo muitos colaboradores, muitos trabalhadores. Qual a dica você daria principalmente para o empresário? Eu acho que aproveitar essa campanha, até eu tive a oportunidade, o pessoal perguntou hoje para mim, o que é Abril Verde, né? Então, muitas pessoas ainda não sabem o que é Abril Verde. Então, o próprio empresário aproveitar o mês, fazer conscientização, porque a gente fala muito essa palavra, mas essa palavra é realmente importante. Porque o que é conscientizar? É você falar, conscientizar. Aproveitar, fazer um dia de segurança do trabalho, juntar o pessoal da produção ou de um escritório, falar o que eles acham sobre segurança. Você sabe o que é segurança do trabalho? Então, fazer um tema sobre segurança do trabalho, por que se comemora o Abril Verde. Assim como tem o Outubro Rosa, né? Tem o Novembro, vamos incentivar a gente a segurança do trabalho, porque às vezes tem muita empresa que não tem o técnico de segurança, não tem o RH, mas existe várias campanhas que você põe na internet, como fazer uma campanha na sua empresa. Então, muita gente, muitos funcionários, igual você perguntou, né, a gente falou, quais são os outros riscos, quais os fatores psicossociais. Então, às vezes, uma empresa que não tem uma linha de produção, mas tem muito administrativo, call center, aproveite esse mês, faça uma campanha, procura fazer palestra, procure alguém de saúde mental, divulgue com mural, fale um pouco o que é saúde mental, fale um pouco sobre o que é segurança do trabalho, o que o colaborador espera, né, em relação a isso, porque é muito importante esse canal entre trabalhador e empresário. Então, aproveita o Abril Verde como aproveita outras campanhas, porque vale a pena, sim, conscientizar e saber o que a sua empresa precisa em relação à segurança e medicina do trabalho. E se o empresário, ele tem várias empresas, é uma empresa grande, não pode estar perto do colaborador, tenha sempre aquela parceria especial com o RH, esteja perto para que esse problema chegue até ele, né? Exatamente. A gente também tem uma experiência numa empresa que ela abriu canal de comunicação, caixa de sugestões. Então, essa empresa grande, ela tem os gestores, ela tem os líderes. Então, traz os líderes, né? A gente até falava que os líderes, eles são espelhos da equipe. Então, os líderes abraçar a ideia da prevenção de segurança e medicina do trabalho. Então, a gente tinha até, assim, premiação. Então, a empresa que tinha menos acidente de trabalho, a empresa que usava mais EPI, o setor que tinha ideias renovadoras, porque criticar, o trabalhador vai criticar. Mas você traz ideias para melhoria no seu trabalho. Vamos inovar, né? Isso, você sabe você sabe falar o que pode ser melhorado. Você está lá, você está no dia a dia, você sabe me falar o que você precisa. Mas a empresa tem que ter esse canal aberto para o funcionário ter a liberdade de falar. E pode ter certeza que se ele se sentir à vontade, ele vai sim
falar e expor o que pode ser melhor para o trabalho dele. E aí tudo melhora. Tudo melhora. Margarete, muito obrigada pela sua participação. Seja sempre bem-vinda e traga muitas informações para a gente, porque, gente, o importante é o colaborador e o empresário andarem juntos para um bem comum, né? Que a empresa cresça cada vez mais e que todos tenham o trabalho. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Eu que agradeço. E se você perdeu algum momento dessa nossa entrevista, corre lá e acesse o nosso site Record Rio Preto no r7.com e assista todo o conteúdo do Record Entrevista e de toda a nossa programação. Eu fico por aqui. Marcos Paiva está chegando com mais novidades e viagens para vocês. Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo sábado. Tchau!